Depois do almoço, então, a gente volta para trabalhar o campo de incidência da norma do inciso terceiro do artigo 932 do Código Civil. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a nossa responsabilidade indireta do patrão foi perdendo espaço na medida em que a nossa legislação, que se seguiu dentro do Código Civil de 1916, passou a atribuir ao empregador uma responsabilidade direta pela sua atividade de risco. Tomemos a título de exemplo o caso de um motorista de ônibus que acaba por atropelar alguém. Na vigência do Código de 1916, durante décadas, o empregador só poderia ser responsabilizado pelo mecanismo da responsabilidade indireta, mais especificamente pelo fato de outro em outro preposto com base naquele inciso terceiro do artigo 1521 do Código Civil de 1916. Para isso, a vítima teria que provar a culpa do motorista, e essa origem se deu muito em decorrência, aliás, essa foi, de fato, a origem da súmula 341 do Supremo Tribunal Federal, a qual a gente já se referiu na primeira parte desse vídeo de hoje. Então, amplíssimo era o campo de incidência desse inciso terceiro do artigo 1521 do Código Civil de 1916. Contudo, depois da nossa Constituição Federal de 1988, que lá dentro do seu artigo 37, um importante artigo para a administração pública, no parágrafo 6º, ela acaba, na nossa Constituição, ela acaba mudando a base jurídica dessa responsabilidade ao estabelecer para nós que a responsabilidade direta e objetiva para prestadores de serviços públicos, tal como a do Estado, é objetiva. Então, existe uma responsabilidade direta e objetiva para os prestadores de serviços públicos, tal como a do Estado, ou seja, tanto o Estado quanto prestadores de serviços públicos possuem responsabilidade direta e objetiva. E a partir daí, todos os prestadores de serviços públicos passaram a responder objetivamente e diretamente pelos dados dos seus agentes, ou seja, empregados e prepostos, isso independentemente, tá? Com base no risco administrativo, ou seja, por fato próprio da empresa e não mais pelo fato de outrem. Vale a gente destacar também aqui que a responsabilidade do empregador deixou de ser indireta, passando a ser direta por fato próprio e não do preposto ou de outrem. Então, seguiu-se o Código de Defesa do Consumidor nessa mesma linha que a gente está tratando aqui, só que com uma amplitude um pouco maior. Por exemplo, estabeleceu uma responsabilidade objetiva direta para todos os fornecedores de serviços, e não apenas serviços públicos. Então, a gente tem a primeira questão, Estado, depois serviços públicos e depois serviços. Então, agora, a gente tem uma maior amplitude pelo fato do serviço dentro da codificação do Código de Defesa do Consumidor, e não mais pelo fato de outrem ou do preposto. Tão amplo é o campo da incidência da norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que o pouco que havia sobrado para o inciso terceiro do artigo 1521 do Código Civil de 1916 foi praticamente revogado na prática, né? Mas não é só isso. O parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, que a gente já comentou nas aulas, também estabeleceu a responsabilidade objetiva direta para todos aqueles que desenvolvem atividade de risco. Vale dizer, portanto, que a responsabilidade direta pelo fato do serviço e não mais pelo fato do preposto propriamente dito no caso do risco, né, das questões da atividade de risco. Então, para se ter uma ideia do campo de incidência dessa norma, do inciso terceiro do artigo 932 do Código Civil, a gente tem que, enfim, pensar que em todos os casos a atuação do empregado ou do preposto ela foi sempre meio que desconsiderada pela lei. Então, ficou absorvida pela atividade da própria empresa ou empregador, de modo a não mais ser possível falar em fato de outrem. Mas o que restou para esse dispositivo em exame propriamente dito, né? Na realidade, muito pouco. É uma norma, na verdade, a norma do 523, enfim, ela praticamente ela só é aplicável em casos. A norma do 1523 é do Código passado. A norma do 932, inciso segundo, inciso terceiro, oh Jesus, na verdade, ela é uma norma subsidiária e ela só é aplicável em casos especiais de preposição não enquadráveis nas normas acima já mencionadas, ou seja, ali dentro do artigo 37, do artigo 14, enfim, da Constituição,
e do CDC, respectivamente. Então, por exemplo, empregados domésticos, motorista particular, preposição eventual e outros serviços não fornecidos empresarialmente, a gente consegue colocar aqui dentro da norma do inciso 3º, artigo 932 do Código Civil. Então, coerente com essa realidade, por exemplo, o Código Civil português ele foi muito mais feliz na redação do seu artigo 500, que corresponde aqui ao nosso inciso 3º do artigo 932. No Código Civil português, ele faz referência apenas ao comitente, deixando claro que para ele ser responsabilizado ali pelos danos que o comissionário causar, é prejuízo que sobre este recaia também a obrigação de indenizar. Então, a regra, embora omissa no texto e exame do nosso código, ela é perfeitamente aplicável entre nós. Então, um ato praticado pelo preposto ou empregado deverá, na verdade, configurar a violação de um dever jurídico, e esse dever jurídico ele deve ter sido praticado em condições de ser considerado reprovável para a sociedade e para o indivíduo. Então, se ao preposto não for possível atribuir a violação do dever jurídico, o preponente não poderá ser responsabilizado. Portanto, seria um contrassenso tratar o empregador ou o comitente mais severamente que seria tratado o próprio empregado ou comissário, se tivesse que responder de forma direta. Bem, para a gente trabalhar aqui uma noção interessante, a gente tem que falar sobre o que seria preposição, né? Então, sendo que esse é o campo de incidência restrita dessa norma em exame, a noção de preposição ela passa a ter para nós uma relevância fundamental dentro desse contexto. Então, a preposição tem por essência uma característica que é a própria subordinação. E preposto é aquele que presta serviço ou realiza alguma atividade por conta e sob a direção de outrem, podendo essa atividade desenvolvida materializar-se numa função duradoura, que a gente vai chamar no direito do trabalho como permanente, ou num ato isolado, que também se chama como um ato transitório. Ou seja, o fato é que há uma relação de dependência entre o preponente e o preposto, de sorte que este último vai receber ordens do primeiro. Então, este, na verdade, ele está sob sua supervisão, seu poder de direção e o seu poder de vigilância. E essa subordinação é um requisito essencial, que é um requisito essencial para essa noção de preposição, ela é criada de forma voluntária, diferentemente, por exemplo, da relação pai e filho, tutor e curador, que é um fundo legal. Então, por isso que a gente fala que é uma questão contratual, né? Então, para efeito de responsabilizar o preponente, não é necessário que essa relação tenha um caráter oneroso, a gente tem que destacar isso aqui. Como no caso, por exemplo, do empregado assalariado, podendo também resultar de ato gracioso, né? Que a gente tem essas experiências dentro do direito do trabalho. O que é essencial, na verdade, para caracterizar a noção da preposição, na verdade, é a noção de que o serviço seja executado sob a direção de outrem, que a atividade seja realizada no seu interesse, ainda que esse interesse, em termos estritos, né, essa relação não resultasse perfeitamente caracterizada. Tá? Essa noção de preposição ela vem sendo ampliada pelos nossos tribunais de uma forma considerável, principalmente para o nosso Superior Tribunal de Justiça. De modo que o nosso Superior Tribunal de Justiça hoje, não hoje, mas já há algum tempo, ele passou a permitir a responsabilização do dono do veículo, por exemplo, que permite seu uso por um terceiro, seja a título de locação, na súmula 492 do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Então, seja a título de empréstimo, por exemplo, ainda que apenas para atender um filho, um amigo ou um conhecido. Então, apresentam-se, na verdade, como justificativas para essa ampliação, o enorme número de acidentes de trânsito e a solidificação da ideia de que o eixo da nossa responsabilidade civil não gira mais em torno, propriamente dito, do ato ilícito, mas sim do dano injusto sofrido pela vítima, aquela reviravolta que a gente falou ali já por inúmeras vezes dentro da nossa disciplina. Então, tem inúmeros casos do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Por exemplo, aqui uma ementa dentro do RESP 125023, que é o RESP de Minas Gerais, de relatoria do ministro Eduardo Ribeira, ele fala lá numa ementa, só para ilustrar aqui os casos em concretos para vocês, é que, por exemplo, indenização por acidente de trânsito, veículo, responsabilidade do proprietário,
O proprietário do veículo que empresta a terceiro tem responsabilidade por danos causados pelo seu uso culposo. A responsabilidade advém do fato de o proprietário ter autorizado o uso do veículo, criando condições para a ocorrência do evento. Um outro exemplo está dentro do RESP 145358, também de Minas Gerais, de relatoria do ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, que diz para nós assim: responsabilidade civil, acidente de trânsito, morte, proprietário do veículo, solidariedade. Nos termos da orientação adotada pela turma, o proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor do veículo. Em outras palavras, a responsabilidade do dono da coisa é presumida, invertendo-se em razão disso o ônus da prova. Então hoje a gente já tem como um caso clássico da responsabilidade do proprietário do veículo de forma solidária com o condutor que causa um acidente. Então não cabe, por exemplo, ao prejudicado nessas relações provar a relação, no caso de trabalho, de preposição, quando ela resultar evidenciada pela própria situação fática da questão. Então, vamos supor, se um motorista ele estava dirigindo o veículo no momento de um atropelamento, presume-se ser ele preposto da empresa proprietária do referido veículo. Então tem lá uma marca, tá logo da empresa nesse veículo e o pessoal está transitando com esse veículo para cima e para baixo. Causa um acidente. Por óbvio que você vai submeter que esse veículo estava sendo conduzido por um preposto dessa referida empresa. Então o que vai caber ao prejudicado? Ele vai caber apenas provar o dano e que o mesmo foi causado por fato culposo do empregado ou do preposto. A responsabilidade objetiva, a gente tem que repetir isso com frequência, ela é a responsabilidade do patrão e não a do empregado. Uma pausa para tomar uma água aqui, porque senão as coisas não saem. Vamos falar agora um pouco da exoneração da responsabilidade desse patrão. Tá? Provado a culpa do empregado ou do preposto, a responsabilidade objetiva ela vai aparecer para o patrão ou para o comitente, tá? Restando-lhe campo de defesa muito restrita para eventualmente ele se exonerar da obrigação de indenizar. E assim por quê? Porque o nosso direito ele não exige uma rigorosa relação funcional entre o dano e a atividade do empregado, tá? Então, por exemplo, diferentemente de outros países, basta que o dano aqui no Brasil tenha sido causado em razão do trabalho. Importando isso, dizer que o empregador ele vai responder pelo ato do empregado, ainda que não guarde com suas atribuições mais do que simples relação incidental, local ou cronológica. Na realidade, a fórmula adotada pelo nosso Código Civil é muito ampla e bastante severa para o patrão. Então, bastará que a função tenha oferecido ao preposto a oportunidade para a prática do ato ilícito e que essa função tenha lhe proporcionado a ocasião para a prática desse ato danoso. Isso ocorrerá quando? Quando, na ausência da função, não teria havido a oportunidade para que o dano acontecesse. Tá? Então, em suma, o nosso empregador ele vai acabar respondendo pelo fato do empregado que mesmo esse empregado tendo se verificado fora do serviço e do horário do trabalho, se perpetuou em razão de ter o preposto se valido de suas condições funcionais para obter informações sobre as vítimas, por exemplo, como dados bancários, local de trabalho, situação financeira, etc. Aqui um julgado para ilustrar essa situação que também vem do Superior Tribunal de Justiça dentro do RESP 623.040, tá? Da terceira turma de relatoria do ministro Humberto Gomes de Barros. Olha que interessante, ó. Responsabilidade civil. Furto praticado em decorrência de informações obtidas pelo preposto por ocasião do seu trabalho. Responsabilidade solidária do empregador. O empregado responde civilmente pelos atos praticados por seus prepostos. Responde o preponente se o preposto, ao executar serviço de detetização, penetra na residência, aproveitando-se para conhecer os locais de acesso e fuga para no dia seguinte furtar vários bens. A expressão por ocasião dele pode alcançar situações em que a prática do ilícito pelo empregado ocorre fora do local de serviço ou da jornada de trabalho. Se o ilícito for facilitado pelo acesso do preposto à residência, em função dos serviços executados, a relação causal entre a função exercida e os danos. Deve o empregador, portanto, responder pelos atos do
empregado. Muito interessante esse julgado do STJ, tá? Então, o empregador ou comitente, ele só logrará êxito na exoneração dessa responsabilidade se ele conseguir comprovar o caso fortuito ou a força maior. Ou que o próprio dano, o ato danoso, seja absolutamente estranho ao serviço ou atividade desenvolvida por ele e que tenha sido praticado fora do exercício das atribuições do empregado ou preposto, tá? E isso é o que a gente tem, é o que se tem chamado, né, de normalidade do trabalho. Portanto, se um ato não for praticado no exercício da função ou em razão dela, inexiste conexão de tempo, de lugar e de trabalho. Então, querer impor a condenação do patrão nesses casos, e de maneira específica, na verdade, violar o próprio texto da lei. Então, é consagrar, por exemplo, a teoria do risco integral, né? Porquanto fica descaracterizada a própria relação de preposição, não havendo, por exemplo, que se falar em responsabilidade do comitente. Então, a gente tem uma responsabilidade pelo risco integral. De qualquer maneira, se a pessoa guarda uma relação de subordinação e acabar cometendo qualquer ato ilícito, você teria que ser responsabilizado. Não é isso que o nosso texto quer, tá? O Tribunal do Rio de Janeiro decidiu nesse sentido, em relação, por exemplo, ao dano de veículo que o deixou em uma oficina para reparos. O mecânico, que era empregado dessa oficina, e ao utilizá-lo indevidamente, esse veículo, causou dano a outrem. E o que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu, e hoje isso já é pacificado no STJ também, que a relação de preposição inexistia entre o proprietário do veículo e o mecânico, mas sim entre este e a oficina, exonerando, portanto, o proprietário do veículo e responsabilizando o proprietário da oficina. Então, se você levou o seu carro para a oficina, vai lá o mecânico, pega o carro, começa a dirigir aí e bate o seu carro, se a pessoa te processar, você é ilegítimo para figurar nesse polo passivo. Quem possui responsabilidade objetiva nesse caso é a oficina e também o preposto, enfim, o funcionário, o mecânico dessa oficina, ele também será responsabilizado, só que, claro, pela maneira subjetiva. Um outro ponto que a gente tem que tratar aqui é acerca do abuso ou do desvio de atribuições do empregado. E essa questão, na realidade, ela vai se tornar um pouco mais complexa quando se trata desse ato praticado pelo preposto com abuso ou com desvio de suas atribuições. Porque, a menos que o prejudicado tenha conhecimento que, de fato, desse excesso ou desse desvio, o patrão ele é responsável pela reparação do dano, até porque o terceiro ele não possui obrigações, não tem qualquer obrigações nem condições de saber os limites das funções de determinado empregado, reputando-se, portanto, legítimos, em face do que a gente denomina da teoria da aparência, né? A teoria da aparência é totalmente famosa para o nosso direito do consumo de forma específica e do trabalho também. Então, todos os atos praticados na esfera ali de suas aparências e atribuições, a gente enquadra dentro dessa teoria da aparência. Como é sabido, a nossa teoria da aparência ela equipara o estado de fato ao estado de direito, em certas circunstâncias, tá? Então, em atenção a determinadas pessoas também. Então, basta que, por exemplo, a competência do preposto seja aparente para acarretar a responsabilidade do comitente. Então, considera-se suficiente a razoável aparência do cargo. O lesado, a toda e qualquer evidência, né, terá que estar de boa fé, isto é, convicto que esse preposto se achava no exercício da sua função no momento em que esse ato danoso ocorreu. Em última instância, a teoria da aparência ela vai prestigiar para nós o princípio da confiança, o princípio da lealdade, o princípio da boa-fé, a credibilidade depositada por terceiros naquele que se apresenta como preposto de alguém. Para a gente já caminhar um pouco mais para o final, a gente vai falar acerca da ação regressiva e da solidariedade entre patrão e empregado. Então, aquele que responder pelo fato de outrem, vale dizer que indenizar o dano por esses causados para com os terceiros, né? O direito de reaver daquele valor que pagou em seu lugar, esse terá sim o direito ao que a gente chama de direito de regresso,
dentro de uma regra matriz que a gente já estudou um pouco, que é o artigo 934 do Código Civil, que vai falar para nós que aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele que, por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluto ou relativamente capaz. A ação regressiva, ela é a via judicial própria para esse fim, tá? Então, pode o empregador reaver do seu empregado aquilo que ele pagou em seu lugar ao terceiro que sofreu esse dano. Mas a gente tem que se atentar que, conforme expressamente ressalvado na segunda parte da norma em comento, que é o 934 do Código Civil, não haverá o direito de regresso se o causador do dano for seu descendente, absoluto ou relativamente capaz daquele que pagou a indenização. Então, no nosso caso aqui, a gente já estudou, mas os pais não têm direito de regresso contra os filhos menores, pelo que tiverem por eles indenizados. O mesmo ocorre, por exemplo, em avós em relação aos netos. E essa ressalva, embora criticada por alguma parte da doutrina, tem base na ordem moral e na organização econômica familiar, a evitar, por exemplo, evitar que a nossa paz e a harmonia possam reinar aqui no seio da família, tá? Mas, como a gente já destacou também em sala de aula, por exemplo, a gente pode utilizar isso como uma antecipação da legítima, mas isso a gente já falou também, não vou querer confundir vocês, não, tá? Então, no caso, por exemplo, dos tutores e curatelados, ele tem um direito, a gente se questiona, né, se ele tem direito regressivo contra os pupilos e curatelados. Embora a gente tenha uma alteração dentro do estatuto da pessoa com deficiência, da responsabilização já direto dessas pessoas, a gente tem que, como é um munus, né, que você não tem nenhum benefício com isso, nenhuma questão financeira, a gente afasta essa possibilidade, aliás, a gente permite essa possibilidade de ação de regresso aqui, tá? Por quê? Porque não há uma vedação expressa no dispositivo em exame na prática, então, portanto, a resposta ela é sim positiva, tá? Mas ela tem que ter um pouco de cautela. Então, se o incapaz ele só pode ser responsabilizado diretamente perante a vítima nessas condições, né? Não pode ser responsabilizado por uma via de regresso pelo tutor ou pelo curador. Uma parte da doutrina vai falar isso. Mas a gente já tem meio que, sem muita discussão, que existe sim a possibilidade da ação de regresso contra pessoas, contra os pupilos e curatelados, tá? E haverá também o direito de regresso nos casos de responsabilidade objetiva direta, como, por exemplo, a do Estado em relação ao servidor que agiu com culpa, dentro do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, do fornecedor de serviços e de produtos contra seus empregados ou prepostos que atuaram culposamente, na regra do CDC, artigo 12 e 14, e assim por diante, dentro das regras ali dos artigos 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil. Então, aqui a gente destaca novamente fornecedor de serviços e de produtos contra, no caso aqui, seus empregados ou prepostos que atuaram de forma culposa. Beleza? Galera, vou finalizar, vou fazer mais um videozinho bem curto, só para tratar da responsabilidade das locadoras de veículo e da responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, hotéis e similares, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, beleza? Já voltamos então.